Capítulo 31. Então Moisés saiu e disse estas palavras a todo o Israel. Hoje tenho 120 anos de idade. Não posso mais liderá-los, pois Jeová me disse, você não atravessará este Jordão. Jeová, seu Deus, é quem atravessará à sua frente, e ele mesmo exterminará estas nações diante de você, e você tomará posse da terra delas. Josué o liderará na travessia, assim como Jeová falou. Jeová fará a elas, assim como fez a Sion e a Og, os reis dos amorreus, e a terra deles, quando os exterminou. Jeová as derrotará para vocês, e vocês devem fazer a elas segundo todo o mandamento que lhes dei. Seja corajoso e forte. Não tenha medo, nem fique apavorado diante delas, pois Jeová, seu Deus, é quem marcha com você. Ele não o desamparará, nem o abandonará. Então Moisés chamou Josué e lhe disse perante os olhos de todo o Israel: Seja corajoso e forte, pois é você que fará este povo entrar na terra que Jeová jurou dar aos seus antepassados, e você a dará como herança a eles. Jeová é quem marcha à sua frente, e ele continuará com você. Não o desamparará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique apavorado. Moisés escreveu então esta lei, e a deu aos sacerdotes, os levitas, que carregam a arca do pacto de Jeová, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes ordenou: ao fim de cada 7 anos, na época determinada do ano da remissão, durante a festividade das barracas, quando todo o Israel comparecer perante Jeová seu Deus, no lugar que ele escolher, você deve ler esta lei para que todo o Israel ouça. Reúna o povo, os homens, as mulheres, as crianças e seu residente estrangeiro que está dentro das suas cidades, para que escutem, aprendam sobre Jeová seu Deus e o temam, e para que tenham o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Então os filhos deles, que não conheciam essa lei, escutarão e aprenderão a temer a Jeová seu Deus, todos os dias em que vocês viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Jeová disse então a Moisés: o dia da sua morte já está próximo. Chame Josué e apresentem-se na tenda de reunião para que eu o designe como líder. Portanto, Moisés e Josué se apresentaram na tenda de reunião. Jeová apareceu então na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou à entrada da tenda. Jeová disse então a Moisés: logo você vai morrer, e este povo passará a cometer prostituição espiritual com os deuses estrangeiros que estarão ao redor deles, na terra para a qual irão. Eles me abandonarão e violarão o pacto que fiz com eles. Naquele tempo, minha ira se acenderá contra eles, e eu os abandonarei e esconderei deles a minha face até que sejam destruídos. Então, depois de virem sobre eles muitas calamidades e aflições, eles dirão: será que não é porque nosso Deus não está no nosso meio que estas calamidades vieram sobre nós? Mas eu continuarei a esconder a minha face naquele dia, por causa de toda a maldade que fizeram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam este cântico e ensinem-no aos israelitas. Façam com que eles o aprendam, para que este cântico sirva como minha testemunha contra o povo de Israel. Quando eu os levar à terra que jurei aos seus antepassados, que mana leite e mel, e eles comerem até ficarem satisfeitos e prosperarem, eles se voltarão para outros deuses e os servirão, e me tratarão com desrespeito e violarão meu pacto. Quando vierem sobre eles muitas calamidades e aflições, este cântico servirá como testemunha para eles, porque os descendentes deles não devem esquecê-lo,
pois já conheço a inclinação que estão desenvolvendo antes mesmo de eu os fazer entrar na terra que lhes jurei. De modo que Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos israelitas. Então ele designou Josué, filho de Num, como líder e disse: Seja corajoso e forte, pois é você que fará os israelitas entrar na terra que lhes jurei, e eu continuarei com você. Assim que Moisés terminou de escrever todas as palavras desta lei num livro, Moisés deu a seguinte ordem aos levitas que carregavam a arca do pacto de Jeová: Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca do pacto de Jeová, seu Deus, e ali ele servirá como testemunha contra você. Pois eu mesmo conheço bem a sua rebeldia e a sua obstinação. Se vocês têm sido tão rebeldes contra Jeová, enquanto eu ainda estou vivo com vocês, quanto mais depois da minha morte. Reúnam a mim todos os anciãos das suas tribos e os seus oficiais, e eu falarei estas palavras diante deles, e tomarei os céus e a terra como testemunhas contra eles. Pois eu sei muito bem que depois da minha morte, vocês certamente farão o que é mal, e se desviarão do caminho que lhes ordenei. E certamente lhes sobrevirá calamidade no fim dos dias, porque vocês farão o que é mal aos olhos de Jeová, e o ofenderão com o trabalho das suas mãos. Então, diante de toda a congregação de Israel, Moisés recitou as palavras deste cântico do começo ao fim. Capítulo 32. Deem ouvidos, ó céus, e eu vou falar, e que a terra ouça as palavras da minha boca. Meu ensinamento cairá como a chuva, minhas palavras descerão como o orvalho, como chuva suave sobre a relva e como chuvas abundantes sobre a vegetação. Pois declararei o nome de Jeová. Falem sobre a grandeza do nosso Deus. A rocha, perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto. Justo e reto é ele. Eles é que se corromperam, não são seus filhos, o defeito é deles. São uma geração pervertida e corrompida. É assim que devem tratar a Jeová? Ó povo tolo e insensato! Não é ele seu pai que o trouxe à existência, aquele que o fez e o estabeleceu firmemente? Lembre-se dos tempos antigos, considerem os anos de gerações anteriores. Pergunte ao seu pai, e ele lhe contará, aos anciãos em seu meio, e eles o informarão. Quando o Altíssimo deu a cada nação uma herança, quando separou os filhos de Adão uns dos outros, ele estabeleceu os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Jeová é sua porção, Jacó é sua herança. Ele o achou numa terra deserta, num deserto vazio, cheio de uivos. Cercou-o para resguardá-lo, cuidou dele e o protegeu como a menina do seu olho. Assim como a águia atiça a ninhada, paira sobre os seus filhotes e estende as asas para apanhá-los, carregando-os nas suas penas, somente Jeová o guiava. Nenhum deus estrangeiro estava com ele. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, de modo que comeu os produtos do campo. E o alimentou com mel de um rochedo e azeite de uma rocha, manteiga de vacas e leite de ovelhas, junto com as melhores ovelhas. Também carneiros de Bazã e bodes, junto com o melhor trigo. E do sangue das uvas você bebeu vinho. Quando Jesurum engordou, rebelou-se e deu coice. Sim, você engordou, ficou forte, ficou empanturrado. De modo que ele abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Provocaram a fúria dele por causa de deuses estrangeiros. Ofendiam-no com coisas detestáveis.
Ofereciam sacrifícios a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, novos que surgiram recentemente, deuses que os seus antepassados não conheciam. Você se esqueceu da rocha que o gerou e não se lembrou do Deus que o deu à luz. Quando Jeová viu isso, os rejeitou porque seus filhos e suas filhas o ofenderam. Portanto, ele disse: esconderei deles a minha face, verei o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos em quem não há fidelidade. Provocaram a minha fúria por causa daquilo que não é Deus. Ofenderam-me com seus ídolos que nada valem. Portanto, eu os provocarei ao ciúme com aquilo que não é povo. Eu os ofenderei com uma nação insensata. Pois minha ira acendeu um fogo que arderá até as profundezas da sepultura, consumirá a terra e sua produção, e incendiará os alicerces dos montes. Aumentarei suas calamidades, usarei todas as minhas flechas contra eles. Ficarão esgotados de fome e serão consumidos pela febre ardente e pela destruição amarga. Enviarei contra eles dentes de feras e veneno de répteis que rastejam no pó. Do lado de fora, a espada matará os seus filhos. Do lado de dentro, haverá pavor para o rapaz e a moça, para a criança e o homem de cabelo branco. Eu teria dito: vou espalhá-los. Farei desaparecer a lembrança deles dentre os homens, se não fosse pelo medo da reação dos inimigos, porque os adversários poderiam entender mal. Poderiam dizer: nosso poder triunfou. Não foi Jeová quem fez tudo isso. Pois Israel é uma nação que não tem bom senso, e entre eles não há entendimento. Quem dera que fossem sábios, eles meditariam sobre isso, pensariam no que lhes aconteceria. Como poderia um perseguir 1000 e 2 por 10.000 em fuga? Não poderia, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, que Jeová os tivesse entregado aos seus inimigos. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Até mesmo os nossos inimigos reconhecem isso. Pois sua videira é da videira de Sodoma e dos terraços de lavoura de Gomorra. Suas uvas são uvas venenosas, seus cachos são amargos. Seu vinho é a peçonha de serpentes, o veneno cruel de najas. Não está tudo isso guardado comigo, lacrado no meu depósito? Minha é a vingança e a retribuição, no tempo determinado em que seu pé escorregar, pois está perto o dia do seu desastre, e o que os aguarda virá depressa. Jeová julgará seu povo e terá pena dos seus servos, quando vir que a força deles diminuiu, e que restou apenas o desamparado e o fraco. Então ele dirá: onde estão os deuses deles? A rocha em quem procuraram se refugiar, que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas ofertas de bebida? Que eles venham ajudar vocês, que eles se tornem seu refúgio. Vejam agora que eu, sim, eu sou Deus, e não há outros deuses além de mim. Eu entrego a morte e eu dou vida. Eu firo e eu curarei, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Pois levanto minha mão para o céu e juro dizendo: tão certo como eu vivo para sempre, quando eu afiar minha espada brilhante e preparar minha mão para o julgamento, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei minhas flechas com sangue, e minha espada comerá carne. O sangue dos que foram mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes do inimigo. Alegrem-se nações com o seu povo, pois ele vingará o sangue dos seus servos, trará vingança sobre os seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo.
Assim Moisés veio e recitou todas as palavras desse cântico diante do povo, ele e Oséias, filho de Num. Depois de Moisés ter acabado de falar todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: reflitam em todas as palavras do aviso que lhes dou hoje, para que possam ordenar aos seus filhos que cumpram todas as palavras desta lei. Pois não são para vocês palavras vazias, mas significam a sua vida, e por meio dessas palavras, vocês poderão viver por muito tempo na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Jeová disse a Moisés naquele mesmo dia: suba a este monte da região de Abarim, o Monte Nebo, que fica na terra de Moabe, em frente a Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos israelitas. Então você morrerá no monte ao qual subirá, e será reunido aos seus antepassados, assim como Arão seu irmão morreu no monte Hor e foi reunido ao seu povo, porque vocês foram infiéis a mim entre os israelitas, junto às águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaram diante do povo de Israel. Você verá a terra à distância, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel.